Oi, pessoal. Vamos começar a leitura do livro 2 da República. Nesse livro 2, Sócrates vai conversar com dois irmãos de Platão, Glauco e Adimanto. Esses irmãos vão apresentar o argumento de Trasímaco, que nós vemos no livro 1, mas de forma organizada. Porque Trasímaco era virulento na sua exposição, né? Para ele, justiça era alguma coisa, era a ação dos governados em benefício dos governantes. E os governantes mesmo, por terem poder, eles não têm que ser justos. Eles podem ser injustos, porque não vão ser descobertos. Isso aí estava perfeito para o Trasímaco. E quando Sócrates começou a confrontá-lo, ele foi embora. Por isso que Sócrates diz que essa conversa com o Trasímaco... Aliás, o Trasímaco foi embora não, ele vai continuar ali, só observando. Essa conversa Sócrates vai entender como infrutífera, porque ele vai perceber que ele perdeu, se desviou do assunto, que era o que é a justiça. Agora, os interlocutores dele não vão fazer uma competição com ele, com Sócrates. Competição que não foi buscada por Sócrates, né? Foi o que Trasímaco imprimiu a conversa. Mas Glauco e Adimanto vão ser colaboradores dessa investigação a respeito do que é a justiça. Eles vão, então, explorar essa ideia de que a justiça vale a pena ser justo? Por que vale a pena ser justo? A justiça, ela vale a pena por ela mesma? O justo, ele tem uma melhoria na própria alma, né? Que justificaria, que tornaria razoável, recompensador ser justo? Ou a justiça é uma coisa que só vale pelas consequências dela? Só vale pelo... Aí, no texto nós vemos consequências, aí a Júlia Anas aponta, né? Consequências artificiais ou consequências naturais? Consequências artificiais, o reconhecimento público, né? As honrarias que se concede à pessoa que age com justiça. Então, portanto, vale a pena ser justo por isso. Ou consequências naturais, que é quando se uma decisão justa que um juiz tenha beneficia alguém, né? Ou será que a justiça é alguma coisa que compensa pelas duas coisas, por ela mesma e também pelas consequências? Essa parece ser a busca do Platão, né? Mas essa posição do Platão é estranha, aí a Julianas aponta, estranha para a filosofia moral moderna, que entende que tem de um lado os deontologistas e do outro os consequencialistas. Para os deontologistas, a justiça, ela é um bem em si mesma, ela vale por si mesma, né?
sem qualquer consideração pelas consequências. É uma questão de princípio, né? O justo é justo por princípio. Ou, e por outro lado, do outro lado, tem os consequencialistas, que é, não se discute os princípios da justiça, né? Isso seria uma discussão infindável. O que se olha para as consequências da justiça. E aí, na linha de frente dos consequencialistas, tem os utilitaristas, que entendem que útil é a ação que traz maior benefício para o maior número de pessoas e o menor malefício para as pessoas. Então essa é a ação útil, essa é a ação justa, né? A justiça ela vale por isso, porque é o mais útil, aquilo que beneficia mais gente. Como eu disse, Platão seria estranho para essas duas posições tão demarcadas, porque a justiça é alguma coisa que se busca por ela mesma e pelas consequências também, e ele vai demonstrar isso. Na investigação que eles vão encaminhar a respeito da justiça, Sócrates vai propor um método, né, que é difícil está sendo difícil nós entendermos o que é justiça olhando para as ações justas ou para o homem justo. E se olhássemos para a cidade justa, se olhássemos para a formação de uma cidade, pensando no preenchimento das necessidades dela e de como a justiça emerge daí e a injustiça emerge daí. E aí, assim, veremos então o que é a justiça e poderemos observá-la nos indivíduos. Vamos observar o macro no micro. Uma proposta do Sócrates para investigar a justiça e também que vai ser um fundamento do método antropológico e sociológico. Então vamos começar aqui o livro 2. Pronunciando estas palavras, eu acreditava ter me livrado da palestra, mas isto parece constituía apenas um prelúdio. Com efeito, Glauco, que se mostra cheio de coragem em todas as circunstâncias, não admitiu a retirada de Trasímaco. Ficas contente, Sócrates, disse ele, em ter-nos aparentemente persuadido, ou queres nos persuadir verdadeiramente de que, de qualquer maneira, é melhor ser justo do que injusto? Preferiria, respondi, persuadir-vos verdadeiramente, se dependesse de mim. O Glauco falou, fica tranquilo que você aparentemente nos persuadiu, a mim e ao meu irmão. Sócrates, eu preferiria persuadi-lo verdadeiramente. Não fazes, então, retrucou Glauco, o que queres? Pois, dize-me, não te parece haver uma espécie de bens que buscamos? Aí o Glauco vai propor essa divisão dos tipos de bem, para entender aonde se encaixa, como se classifica neles a justiça. Não te parece haver uma espécie de bens que buscamos, não em vista de suas consequências,
mas porque os amamos por si mesmos, como a alegria e os prazeres inofensivos, que em seguida não produzem outro efeito, exceto o deleite de quem os possui? Os bens que produzem o deleite de quem os possui. No meu parecer, disse eu, existem bens dessa natureza. Como, por exemplo, a alegria, né? Mas como? Não é certo que os amamos por si mesmos e por suas decorrências, como o bom senso, a vista e a saúde? Pois tais bens nos são caros por ambos os motivos. Sim, respondi. Então tem os bens que são amáveis tanto por eles mesmos quanto por suas consequências, como o bom senso, a vista, a saúde. Mas não divisas uma terceira espécie de bens em que figuram a ginástica, a cura de uma doença, o exercício da arte medicinal ou de outra profissão lucrativa? Destes bens poderíamos dizer que não se apresentam sem pena. Nós os buscamos não por eles próprios, mas pelas recompensas e outras vantagens que acarretam. Tem esses bens aqui, que são aqueles que se buscam pelas consequências, que é como o Trasímaco entendia a justiça. Alguma coisa que só se buscava pelas consequências, e quanto a ele próprio, quanto a pessoa que tem poder, a justiça é alguma coisa conveniente pelas consequências e também para mantê-la como aparência, né? Para você não receber punição pelas injustiças que comete. A justiça, desse ponto de vista das consequências, é uma coisa penosa. E quanto se puder escapar dela, tendo a aparência de justo, melhor. Esta terceira espécie existe de fato, disse. Mas aonde queres chegar? Em qual delas, indagou, colocas a justiça? Né? Glauco pergunta para Sócrates. Na mais bela, penso, na dos bens que por si mesmos e por suas consequências devem ser amados por quem pretenda ser plenamente feliz. Então Sócrates entende que a justiça, ela está entre os bens que são buscados por eles mesmos e pelas consequências. Não se trata então de tratar a justiça como uma coisa penosa, da qual o homem busca escapar, né? E até faria acordos para não haver injustiças mútuas, né? Como se a sociedade surgisse, como se as leis surgissem por um acordo de homens que abrem mão de serem injustos entre si, né? Porque eles são fracos e não conseguem se defender. Não, a justiça é uma coisa que ela vale por ela mesma também. No entanto, não é o sentir da maior parte dos homens, os quais incluem a justiça na classe dos bens penosos que cumpre cultivar, devido às recompensas e às distinções que conferem, mas dos quais se deve fugir como de algo difícil. Glauco então apresenta a justiça como uma coisa que se busca pelas consequências, mas que é penosa, como o senso comum. Sei, disse, que esta é a opinião da maioria. E disso mesmo Trasímaco a acusa há muito tempo, reservando seus elogios só para a injustiça. Mas eu tenho, segundo parece, cabeça dura.
que o que Trasímaco disse não entrou em mim. Ora vamos, replicou Glauco, ouça-me, por minha vez, se não mudaste de parecer. Creio, de fato, que Trasímaco se rendeu mais cedo do que devia, por ti fascinado, como que sob a ação de uma serpente. Quanto a mim, não estou de modo algum satisfeito com vossa exposição sobre a justiça e a injustiça. Devo conhecer a natureza delas, e qual o poder próprio de cada uma, tomado em si mesma, na alma onde reside, sem levar em conta recompensas que proporcionam e suas consequências. O Glauco, ele está querendo que o Sócrates diga para ele o que é a justiça tomada nela mesma, na alma que a tem, sem considerá-la como uma coisa que se procura meramente pelas consequências. Eis, pois, como procederei, se te parecer certo. Retomando a argumentação de Trasímaco, direi primeiro o que se entende comumente por justiça e qual a sua origem. Em segundo lugar, que os que a praticam não o fazem voluntariamente, mas porque a consideram algo necessário e não um bem, algo conveniente, né? E terceiro, que tem razão de agir assim, pois a vida do injusto é bem melhor do que a do justo, como eles pretendem. Então ele quer investigar, o Glauco, o que se entende por justiça e a origem dela, investigar como é que os que a praticam não o fazem voluntariamente, mas pela conveniência, e também quer investigar o quanto é melhor a vida do injusto. No tocante a mim, Sócrates, não partilho desta opinião. Então, não é a opinião do Glauco, nem do Adimã. Isso aí é o que eles estão fazendo de arrumar o argumento do Trasímaco. Entretanto, sinto-me perturbado com os ouvidos cheios dos discursos de Trasímaco e de 1000 outros. Porém, ainda não ouvi ninguém falar da justiça e de sua superioridade sobre a injustiça, como eu desejaria. Desejaria que a elogiasse em si mesma e por ela mesma. Não é que então ele entende... por que ele está dizendo que ele quer a defesa da justiça por ela mesma? Porque todos a defendem pelas consequências. Né? Por isso. E é de ti, principalmente, que espero tal elogio. Daí porque, reunindo todas as minhas forças, louvarei a vida do homem injusto. E assim fazendo, mostrar-te-ei como gostaria de ouvir-te censurar a injustiça e louvar a justiça. Mas vê se isso te convém. Perfeitamente, respondia. Com efeito, de que outro assunto um homem sensato se comprazeria em falar e em ouvir falar com mais frequência? É o assunto preferido do homem sensato. Tua observação é excelente, disse Glauco. Escuta, pois, o que devo expor-te em primeiro lugar. Qual é a natureza e a origem da justiça? Então, primeiro ponto. Sócrates responde. Os homens pretendem que, por natureza, é bom cometer injustiça e mal sofrê-la. Sócrates, então, aceitou que esse é o senso comum. Mas que há maior mal em sofrê-la do que bem em cometê-la. Mas quando se sofre uma injustiça,
isso é maior, tem um impacto maior na vida da pessoa do que cometer a justiça. Então, há um temor de sofrer injustiça. Por isso, quando alternadamente a cometem e a sofrem, experimentando os dois estados, a justiça ela causa, o principal dela é o temor de sofrê-la, que é muito maior esse temor de sofrê-la do que o que se ganha ao se cometê-la, né? Por isso, quando alternadamente a cometem e a sofrem, a injustiça, experimentando os dois estados, aqueles que não podem evitar um nem escolher o outro, consideram útil firmar um acordo para não mais cometer nem sofrer injustiça. Então, os homens que são vulneráveis à injustiça dos outros entram num acordo com eles, para ninguém mais ser injusto com o outro. Daí nasceram as leis e as convenções. E o que a lei prescrevia chamou-se legítimo e justo. Então, a justiça no senso comum seria o seguinte: os homens, a lei é uma coisa difícil, a justiça é uma coisa difícil de ser seguida, mas como ela surge? Ela é o cumprimento de uma lei que foi criada porque os homens trocavam injustiça e quiseram parar com isso. Eis a origem e a essência da justiça. Ela ocupa o meio entre o maior bem, cometer impunemente a injustiça, e o maior mal, sofrê-la quando a gente é incapaz de vingar-se. Então, nesse sentido, né, a justiça, ela está entre o maior bem, que é você ser injusto livremente, e você temer sofrer injustiça. Entre esses dois extremos, a justiça é apreciada não como um bem em si, mas apenas tolerada. Porque ela não leva a bem, mas por serem impotentes os homens que cometem injustiça. Toleramos a justiça porque somos impotentes em viver num mundo de injustiça. Com efeito, quem pode praticar a injustiça, no caso de ser um homem na acepção plena da palavra, nunca irá firmar um acordo com alguém para se abster de cometê-la ou de sofrê-la, pois seria louco. É como o Polifemo, que Odisseu encontra. Como ele é o mais forte, ele é a maior força que ele conhece, não tem por que ele temer Zeus, nem respeitar o princípio da hospitalidade. Ele não teme ser injusto. Ele não se abstém de cometer injustiça. Então ele não precisa entrar em acordo com ninguém para não cometer injustiça. É por isso que está aqui. Quem pode praticar a injustiça, no caso de ser homem na acepção plena da palavra, nunca irá firmar um acordo com alguém para se abster de cometê-la ou de sofrê-la, pois seria louco. Tal é, portanto, Sócrates, a natureza da justiça, e tal é a sua origem na opinião comum.
O Polifemo está numa ilha que é considerada não civilizada, porque então a civilização seria a vigência da lei, que é a abstenção dos homens de serem injustos entre si. Porque eles não... eles precisam disso, né, para viver em segurança. Agora, que aqueles que a praticam, a justiça, agem a contragosto e por impotência de cometer a injustiça, é o que sentiremos particularmente bem se fizermos a seguinte suposição: concedamos ao justo e ao injusto a licença de praticar o que lhes aprouver. E se ele vai a provar, o Glauco, que os homens agem justamente a contragosto, porque são impotentes de serem injustos, para provar isso. Concedamos ao justo e ao injusto a licença de praticar o que lhes aprouver. E se justo e injusto pudessem ficar à vontade? Sigamo-los e observemos onde o desejo leva um e outro. Prendamos o justo em flagrante delito de perseguir o mesmo objetivo que o injusto, impelido pela necessidade de predominar sobre os outros. É isto que a natureza toda procura como um bem, mas que, por lei e por força, se reduz ao respeito à igualdade. Então ele está falando que, por senso comum, o justo é igual ao injusto. Ele quer se sobrepor aos outros. E não faz isso pela força da lei. Por isso que ele respeita a igualdade. A licença a que me refiro seria especialmente significativa se ambos recebessem o poder que teve outrora, dizem, o antepassado de Giges, o Lídio. Vai contar o mito do anel de Giges, da Lídia, né? Este homem, nesse antepassado de Giges, era pastor a serviço do rei, que então governava a Lídia. Um dia, durante uma violenta tempestade acompanhada de abalo sísmico, o solo fendeu-se e formou-se um precipício perto do local onde apacentava o seu rebanho. Então esse antepassado de Giges estava com seu rebanho, e aí aconteceu uma tempestade, um terremoto, uma fenda abriu-se no solo. Cheio de assombro, esse homem desceu ao fundo do abismo e, entre outras maravilhas que a fábula enumera, viu um cavalo de bronze, oco, perfurado com pequenas aberturas. Tendo-se debruçado sobre uma, percebeu dentro um cadáver de estatura maior, parece que a de um homem, e que trazia na mão um anel de ouro, do qual ele se apoderou. A seguir, partiu sem tomar outra coisa. Ele entrou nesse buraco, viu lá dentro uma escultura, grande escultura de cavalo, de bronze, com
oca por dentro, né? E viu num buraco dentro da escultura um homem morto, né? O corpo de um homem, maior do que um homem, né? A figura humana, que tinha um anel de ouro. Aí esse homem pegou, esse visitante no buraco, pegou aquele anel. A seguir, partiu sem tomar outra coisa. O anel já era bastante para ele. Ora, a reunião habitual dos pastores, que se realizava a cada mês para informar o rei do estado de seus rebanhos, ele compareceu com um anel no dedo. Tendo tomado assento no meio dos outros, voltou por acaso o engaste do anel para o interior da mão. Imediatamente tornou-se invisível aos seus vizinhos. Como é que ele soube disso? Estava invisível. Porque eles começaram a falar dele, como se ele estivesse partido. Espantado, manejou de novo o anel com hesitação, voltando o engaste para fora. E assim fazendo, tornou a ficar visível. Pararam de falar dele. Dando-se conta do fato, repetiu a experiência para averiguar se o anel possuía realmente semelhante poder. O mesmo prodígio reproduziu-se. Virando o engaste para dentro, ficava invisível. Para fora, visível. Desde que se certificou disso, agiu de modo a figurar no rol dos mensageiros que se dirigiam para junto do rei. Aí ele tinha esse superpoder de ficar invisível quando quisesse, foi então aproveitar, né? Já que o justo e o injusto, se fossem ficarem livres, ambos vão cometer injustiça, né? Esse é o ponto do Glauco. Chegando ao palácio, seduziu a rainha, tramou com ela a morte do rei, matou-o e obteve assim o poder. Se, pois, existissem 2 anéis desta espécie, e se o justo recebesse um, e o injusto outro, nenhum dos dois seria, ao que se pensa, de natureza tão diamantina a ponto de perseverar na justiça e ter a coragem de não tocar no bem de outrem, já que poderia tomar sem receio, na ágora, tudo o que quisesse, introduzir-se nas casas para unir-se a quem lhe agradasse, matar ou libertar da prisão quem bem entendesse e fazer tudo a seu bel prazer, convertido como que num Deus entre os homens. Procedendo assim, nada o distinguiria do mal. O bom não seria distinto do mal. O justo não seria distinto do injusto. E essa é a visão. Que o justo e o injusto não se distinguem. São todos iguais na injustiça, nessa visão de senso comum. Ambos tenderiam para o mesmo fim. E citar-se-ia isso como a grande prova de que ninguém é justo voluntariamente, mas por correção, não constituindo a justiça um bem em si, pois quem se crê capaz de cometer a injustiça, a comete. Todo homem, com efeito, pensa que a injustiça é individualmente mais proveitosa do que a justiça. E pensa com razão, segundo o partidário desta doutrina. Glauco faz essa ressalva, porque não é ele que pensa isso. Pois, se alguém recebesse a licença de que falei, e jamais consentisse em cometer a injustiça, ou em tocar no bem alheio, pareceria o mais infeliz dos homens, e o mais insensato, aos que tomassem conhecimento de sua conduta. Estando mutuamente em presença, louvá-lo-iam, para se enganarem uns aos outros.
e devido ao temor de serem eles próprios vítimas da injustiça. Eis o que eu tinha a dizer sobre este ponto. Segundo, você sabe que o filósofo Paulo Giraldelli tem um curso no canal dele de introdução à leitura do Platão, e ele comenta comenta o modo como o anel foi encontrado, que lembra um animal oco dentro do qual se faz algo animalesco, né? Dentro do qual o homem entra e faz algo animalesco, que é esse comportamento do injusto, né? Isso lembra o mito da Pasífae, que é em Creta, o Minos estava em disputa sobre quem seria o rei, e ele orou a Poseidon, pediu a Poseidon para que o Zeus mandasse um sinal, mandasse do mar um sinal de que ele deveria ser rei. E Zeus mandou um touro branco, maravilhoso, lindo touro, que saiu do mar. E o rei tinha dito para Deus que depois dessa demonstração, que daria a ele o direito a ser rei, e ele sacrificaria aquele touro ao Deus. Mas o Minos não sacrificou esse touro maravilhoso. Ele escondeu no rebanho dele e sacrificou um outro touro, não maravilhoso. Poseidon, então, punindo esse logro, fez com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse por aquele touro. Uma paixão arrebatadora, incontrolável. E ela pede para que o Dédalo, o maior inventor, construtor da Grécia, a ajudasse. Ele fez uma vaca de madeira, né? Grande vaca de madeira, muito bem construída, e que parecia uma vaca muito bonita também, e oca por dentro. E essa vaca foi posta no mato, né? Onde aquele touro de Poseidon pastava. E a Pasífae entrou nessa vaca de quatro, né? Com a bunda, o genital expostos. O rei, o touro, assim que a viu, a cobriu, né? A engravidou. E ela teve nasceu um monstro dessa união, que foi o Minotauro. E o Minotauro foi então esse Minotauro era como se fosse, por ser filho da rainha, ele olhavam para o rei como se fosse o pai daquele monstro, né? Ele não ia dizer, não seria do conhecimento de todos que a rainha teve aquele filho com o touro, né? Então o rei mandou que colocasse para que o Dédalo fizesse um labirinto impossível de sair,
para ser a casa do Minotauro. Então, o Paulo comenta que o interior do animal é onde o homem entra para cometer a selvageria, como a Pasífae fez. E como está aqui no mito do Anel de Giges. O homem desse mito apanhou de dentro da égua de bronze o anel de ouro. E só pegou o anel. Tinha outras coisas ali dentro, mas ele só quis o anel. Porque o anel já o completou, já o fez agir expressando o anel. O que é a expressão do anel? É a ação selvagem, né? Sem limite, de qualquer homem, né? Tenha ele apreço pela justiça ou não, tendo a oportunidade de fazer o que quiser, porque não será pego, né? Por ser invisível, aí o homem comete injustiça à vontade, age selvagemente. São quebras na lei. O comportamento da Pasífae de entrar na vaca para ser coberta pelo touro foi uma aberração que expressa o comportamento fora da lei do próprio Minos, né? Por ter sonegado o touro a Poseidon. Então teria sido melhor seguir a lei dos deuses que se espelha na lei das cidades. Como seria melhor que Minos tivesse seguido a lei dos deuses, tivesse sacrificado o touro a Poseidon e ele era um rei que fez outras perversidades, né? Assim como o homem segue a lei para não ser um selvagem, né? O senso comum toma isso como um peso, né? Uma coisa que, se puder não fazer, melhor. Só traz benefícios, ser injusto. Mas isso é a vida, isso quebra a lei do lugar onde se vive, e isso é ser selvagem. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo.